Graça e paz, irmãos. Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do verso 15, eu lerei até o verso 18, e assim nos diz a palavra do Senhor. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Eu queria fazer uma pergunta a você. O que te preocupa mais? É você agradar a Deus ou as pessoas com quem você convive? Chefe, família, amigos? O que te atrai mais? São as recompensas que você consegue aqui na terra, que nós chamamos de temporais, ou você tem se preocupado também com a recompensa eterna, que é aquela que a Bíblia nos garante que nós teremos? O que mais te abala? O que abala a sua vida? Será que as coisas negativas que acontecem no dia a dia te afastam da fé? E uma última coisa, você tem assumido realmente, publicamente, abertamente, que você é cristão? Bom, um exemplo de vida que nós temos são desses três jovens, que na verdade no texto é dito o nome deles já ali onde eles viviam naquele país ali na Babilônia. Mas nós estamos falando aqui de Ananias, Misael e Azarias. Esses três jovens junto com Daniel foram deportados e eram escravos, uma escravidão um pouco diferente, porque estavam sendo treinados para depois estarem sendo enviados ou sendo trabalhados, para que pudessem ser um instrumento dessa dominação. E eles estavam sujeitos a tudo quanto havia e que o rei exigia. Eu quero lembrar você que o livro de Daniel, uma das principais motivações de serem escritas, é para mostrar que Deus tem o controle da história. Que aquele povo que havia dominado Israel não havia vencido o Deus de Israel, mas na verdade o Deus de Israel havia permitido que tanto os babilônios, quanto depois os medo-persas, quanto os gregos, quanto os romanos dominassem o povo, porque a história de Deus estava se desenvolvendo. Em nenhum momento a história sofreu um risco ou alguma coisa, porque Deus controla tudo. E aqueles jovens estavam nesse momento em que foi edificada uma grande estátua e exigia-se que todos adorassem. E aqueles jovens, eles não se dobraram, não ousaram contrariar o que Deus os havia chamado, que só poderiam se dobrar diante de Deus. E o texto lido é o momento em que o rei, todo irritado, porque os jovens foram denunciados por outros invejosos ou que queriam garantir o status quo daquele momento, mas eles são denunciados por não se dobrarem àquela estátua que havia sido erigida. E então o rei diz: olha, vocês vão perecer nas minhas mãos. Mas naquele momento em que o rei exige que eles se dobrem, a palavra daqueles jovens é a seguinte: falou assim, olha, não, rei, independente do que venha acontecer conosco, eu quero que você saiba que nós não nos dobraremos a essa estátua. Sabe o que acontece com isso? Aqueles jovens recebem ali uma acusação e depois disso recebem uma condenação. Mas acima de tudo, sabe o que acontece com o coração deles? Eles não se defendem. Eles não têm que se defender, simplesmente eles defendem daquilo que eles creem e não retornam, mesmo que aquilo lhes cause uma coisa muito maior, ou seja, que sejam considerados culpados. Eles mesmo considerados culpados, eles se sentiam tranquilos, porque eles sabiam que eles estavam reconhecendo o senhorio de alguém muito maior, que eles, contra a fé que eles tinham em Deus, realmente poderia destruí-los. E é por isso que eles confiam. E o resultado de tudo, você sabe, é que eles são lançados na fornalha, mais um, ou seja, em 4 caminhavam lá. Acredita-se que é uma própria manifestação de uma das pessoas da Trindade ali junto com eles, e eles saem ilesos.
porque eles confiaram em Deus. Você pode dizer e falar assim, então eu posso acreditar que Deus vai me livrar de toda fornalha. Não é isso que fala o texto. Embora Deus possa fazer, mas quer nos dizer o seguinte, que nós precisamos confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos o que vai acontecer conosco. E foi isso que esses jovens fizeram. E esse é o desafio para mim e para você hoje. Independente do que possa acontecer, de ser tirado de você algum privilégio, ou que seja exigido que você abra mão, talvez, da sua honestidade, ou que abra mão, né, de alguma coisa ou que você tenha que aderir à corrupção, ou qualquer que tudo isso seja deixado de lado, para que você demonstre em quem você crê. Porque aquilo que o Senhor tem reservado para você é muito maior do que aquilo que qualquer pessoa pode oferecer, mesmo que você tenha que passar por uma fornalha. E se Deus assim quiser, Ele pode nos libertar. E é por isso que eu quero orar por você agora. Vamos curvar as nossas cabeças? Pai, eu te louvo porque sei que o Senhor vai à nossa frente. Em alguns momentos da nossa vida, gostaríamos que fossem bem diferentes, mas nós cremos, ó Deus, que não estamos sozinhos nessa caminhada. Por isso, Pai, que o Teu Espírito nos ajude a sempre fazer a declaração certa, a confiar na pessoa certa que é o Senhor e demonstrar ao mundo que o Senhor é a razão da nossa vida, que o Senhor controla não apenas a história, mas a história da minha vida. Que seja um dia de vitória, mesmo no meio da crise, para que a gente vença essa crise com confiança, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.